Capítulo 95. Lodira acordou e viu o brilho fraco da mão da curandeira sobre ela. Por um instante, a confusão tomou conta de seu rosto e um pensamento aleatório lhe veio à mente. Não fomos tão rudes assim, fomos? Ela cruzou o olhar com o príncipe Rajen, e em seu rosto temeroso e preocupado, bem como no aperto firme que ele mantinha em sua mão, que ele segurava com as duas mãos, a lembrança retornou, o sangue, a morte, as moscas zumbindo sobre os cadáveres que eram feitos através da escuridão da noite e de seu sono. Ela se sentou e se apoiou nos cotovelos, apoiando as costas na cabeceira da cama do príncipe. Os lençóis de cetim vermelho lhe trouxeram um breve lampejo de lembranças, o sangue que se acumulava ao seu redor, os olhos sem vida do marido idoso. Suas mãos voaram para a testa e ela agarrou os cabelos na base do couro cabeludo. Seus lábios começaram a tremer. Ah! Ela proferiu sons sem sentido em sequência, balançando as costas para bater na cabeceira que sua testa já conhecia muito. Bem, vai, eles estão todos mortos. Oh, pela bola da estrela, eles estão todos mortos. Alguém matou todos eles enquanto eu dormia. Eles me deixaram viver. Que tipo de homem faria uma coisa dessas? Ela exclamou, seus olhos se contraíram e tremeram. Seus gemidos se tornaram desesperados, e com isso todo o seu corpo parecia frágil como vidro, como se ela fosse desmoronar a qualquer momento. Lodira! Exclamou o príncipe Rajen e se aproximou dela. Subindo pela cama, ele passou o braço esquerdo ao redor da cabeça dela e deixou a mão cair sobre o ombro dela. Ele a puxou para longe da cabeceira e a puxou contra seu corpo duro de guerreiro. Ela o abraçou e encostou o rosto no tecido da roupa dele. Ela soluçou e tremeu com o medo que a invadira, que a assolara desde o momento em que acordara de sonhos agradáveis para um pesadelo. Ele a deixou chorar ali, deixou-a tremer ali, deixou-a derramar seus medos, lágrimas e horrores como um cachorro se livra da água depois de nadar em um lago. Quando ela finalmente parou, ele se agachou ao lado dela e pousou as mãos nas dela novamente. Minha Lodira, o que aconteceu? Sua voz tornou-se grave, uma carranca profunda no lugar do sorriso radiante e carismático de sempre. O guarda disse que você chegou ao portão falando sobre assassinatos em sua propriedade rural. Você estava com sangue quando foi trazida? Lodira, o que você fez? Ele terminou em um sussurro consternado. Os olhos dela se abriram como se ele tivesse lhe dado um tapa e nenhuma palavra lhe veio à mente. Kaiji sentou-se atrás da mesa de sua dona como se fosse sua, e sentiu-se como uma blasfema em cada centímetro. Eu não deveria estar sentada aqui, foi seu primeiro pensamento. Então mandou trazer outra cadeira para o quarto e colocou a de sua senhora ao lado de onde agora estava sentada. Mesmo assim, parecia errado, seus cabelos se arrepiaram. Então ela empurrou a cadeira para longe da mesa, bem pouco, não o suficiente para dificultar as coisas, mas para que sua própria cadeira ficasse a apenas um dedo de distância da que pertencia à sua senhora. Melhor, pensou com satisfação e começou a trabalhar. Priscille sentou-se do outro lado da mesa, anotando as ordens de Kaiji. Precisamos de trabalhadores trabalhando nas aldeias, e a maneira mais simples de fazer isso é comprar as pessoas que vamos instalar lá e deixá-las construir suas próprias casas. Kaiji recitou as ordens e a lista de especialistas necessários para construir as simples palafitas dos camponeses e o que era necessário para a casa de contabilidade, que ficaria na praça de cada aldeia. Kaiji ergueu uma sobrancelha diante da rapidez com que Priscille escreveu. Ela é quase tão rápida com a pena quanto a nossa deusa. O arranhar constante da pena no papel cessou assim que a escrava de cabelos castanhos a alcançou. As costas e os ombros de Priscille estavam retos. Ela encarou Kaiji com uma expectativa transbordante, e Kaiji não decepcionou. Peça para Freijin supervisionar pessoalmente as compras de escravos, ela tem talento para isso, mas leve alguém com ela que possa ter um olhar semelhante, para que ela possa se concentrar em trabalhos mais administrativos e deixar as tarefas mais simples nas mãos de outra pessoa. Kaiji deu a ordem rapidamente e observou enquanto ela era rabiscada rapidamente, e quando isso aconteceu, ela fez uma pausa. Priscille, você mesma? Kaiji finalmente perguntou com uma voz calma, enquanto ela se inclinava na direção de sua amante. Priscille sorriu radiante. Claro, minha senhora, ela piscou ao dizer a última palavra, lembrando-se de como Nu a entregará a Kaiji. Por que não seria?
A lei que Nossa Senhora desejou que fosse feita, foi emitida esta manhã para todas as terras que Nossa Senhora governa. Estamos unidas. Eu nunca poderei ser tirada de você, ou você de mim. Kaiji compartilhou a amplitude e a profundidade do sorriso de sua amante e a felicidade por trás dele. Mas quando ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a de Priscelis em sua palma, ela acrescentou: mas tem mais, não é? A risada provocante de Priscelis a inundou como água morna de banho em uma manhã fria. Sim, minha Kaiji, sim, ninguém jamais lutou por mim antes, nem matou por mim antes, nem puniu alguém que já tivesse me machucado. E, no entanto, em um dia, nossa mestra fez tudo isso, e você também, e também. Ela tocou a etiqueta roxa pendurada na coleira de bronze. Eu usei isso, e gostei. As pessoas se afastavam por mim, falavam gentilmente comigo sem motivo. Eu dava ordens, as pessoas as seguiam. Era tão maravilhoso. Um suspiro ofegante escapou de seus lábios, uma bênção absoluta. Você sentiu o gostinho do poder, é bom mesmo, eu sei. Eu me lembro, Kaiji disse com uma voz gentil, mas lembre-se de que não é o seu poder que você usa, você carrega apenas o que lhe é dado, nada mais. Priscelis curvou a cabeça humildemente. Eu sei, mas foi uma bênção. Kaiji deu um pequeno sorriso. Eu não quero mais nenhum poder além de servir a senhora Ivenor, então se você quiser jogar um pouco esta noite. Ela piscou para sua amante, e Priscelis, para sua surpresa, lambeu os lábios dela sedutoramente. Quaisquer palavras que pudessem ter trocado foram interrompidas quando bateram na porta e a voz de Onimeus chegou até elas. Vozes da senhora, trago comigo o questionador dos observadores estelares, Malefacorum. Entre. Kaiji endireitou-se ainda mais e ergueu o queixo levemente para garantir que sua etiqueta roxa pudesse ser vista. Priscelis, disse ela abruptamente, vá garantir que tudo o que conversamos esta manhã seja cumprido. Você pode encontrar Freijin por último. Preciso falar com ela antes que ela saia para fazer compras. Claro. Priscelis se levantou e fez uma reverência formal antes que a figura religiosa vestida de branco entrasse, seguida em seus calcanhares pelo largo e idoso Onimeus, e então ela correu para cuidar de suas tarefas, fechando a porta atrás de si e deixando o trio sozinho. Kaiji se levantou e gesticulou para a cadeira em frente à mesa. Por favor, sente-se, questionador. Malefacorum aproximou-se com os passos lentos e medidos de uma pessoa extremamente confiante e formal ou, como Kaiji supôs, incapaz de enxergar completamente o que estava à sua frente através da tela que lhe ocultava os olhos. Pelo menos conseguiu chegar à cadeira. Onimeus puxou-a para trás e a empurrou para que o questionador se sentasse. Somente quando as mãos dele estavam fechadas sobre a mesa, Kaiji retomou seu lugar no seu lado da mesa. O que o traz aqui hoje, questionador Malefacorum? Perguntou Kaiji com um sorriso que soou mais tenso do que ela esperava. Sua pele roxa escura, felizmente, não corava como a de um humano de pele clara, e seus olhos vermelhos e sólidos não tinham pupilas para dilatar ou demonstrar alarme. Portanto, ela raciocinou. Ele provavelmente não conseguirá dizer como me sinto, especialmente com aquela tela de tecido turvando sua visão. Era um pensamento reconfortante de se ter pouco antes de ele começar a falar. Você é, ou era, a senhora Kaiji, não é? Perguntou ele com uma voz suave e serpentina. Não mais, mas uma vez, essa era quem eu era, Kaiji respondeu. Seu corpo não revelava nada, ela estava sentada recatadamente como uma dama acostumada à presença real deveria. E por um momento ela olhou através de olhos vermelhos para a tela branca e se perguntou de que cor os olhos a olhavam de volta. Finalmente, ele falou: nunca nos conhecemos formalmente, mas sua reputação de vigor a serviço do seu príncipe chegou aos meus ouvidos. Vocês se adaptaram bem, aceitaram os decretos das estrelas e as histórias que elas escreveram para suas vidas? Ela sentiu que estava prestes a se irritar, mas permaneceu serena diante dele, inclinando a cabeça em sinal de aceitação à sua expressão de preocupação. Ele parece preocupado, pelo jeito como se inclina levemente em minha direção, até parece, mas eu conheço o som da língua de uma serpente, mas, felizmente, nem preciso mentir. Ela deixou o amor pela sua senhora transparecer no brilho dos seus olhos vermelho rubi. Sim, não posso falar por Sado, mas por mim, 1000 vezes sim. Esta não é a vida que eu teria escrito para mim há muitos anos, admito, no entanto, valorizo a minha vida,
a minha senhora e a sua casa, e aceito o lugar que me é dado. A afirmação vigorosa, ousada e até mesmo descaradamente orgulhosa de seu novo status, a maneira como seu queixo se ergueu novamente para exibir o rosto quase arrogantemente, tudo conspirou para chocar profundamente o questionador. Entendo, Malefacorum respondeu lentamente. Eu não esperava uma resposta tão robusta, ele pensou, mas continuou. Então, é claro, você deve estar ciente da importância de servir à vontade das estrelas, afinal, é a única maneira de alcançar o paraíso. Esta vida, este mundo infernal, deve ser simplesmente suportado, com paciência e coragem. As estrelas não nos darão fardos que não possamos suportar. Kaiji manteve seu sorriso pequeno e tenso e seu aceno de cabeça continuou monótono enquanto o fiel questionador transmitia um sermão improvisado ao apóstata secreto no assento de poder à sua frente. Depois de ver o sol sobre a mesa se mover um terço de onde batia quando ele entrou, Kaiji não aguentou mais. Ela tossiu brevemente na mão, fazendo com que o funcionário tagarela parasse e a deixasse falar. Eu não discuto com o que você diz, o divino deve ser devidamente honrado. O que farei quando minha deusa retornar? Pensou ela entre as palavras, no entanto, como a voz da minha senhora. Meu tempo é limitado, por favor, diga-me o que precisa. Atrás dele, ela notou o alívio que percorreu brevemente o rosto de Onimeus. Foi sutil, nada além do relaxamento de sua barba, como se ele estivesse parado, rígido, suportando um momento desagradável, que terminou no seguinte: ele é um apóstata como eu, talvez não completamente, mas um pouco. Kaiji reconheceu com uma sensação de alívio que ela disfarçou ao intensificar sua atuação e se aproximar do oficial. Certo. Bem, já que a duquesa pretende permanecer aqui, supondo que ela sobreviva à sua aventura. Malefacorum começou, apenas para fechar o maxilar com a interrupção férrea. Ela vai, disseram Onimeus e Kaiji em uníssono. Ele sentiu os olhares deles perfurarem seu corpo como lâminas e se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Malefacorum entrelaçou as mãos e curvou a cabeça em direção a eles enquanto respondia à declaração ousada e confiante, pela vontade das estrelas que escrevem a história dela, pois o mundo inteiro é observado por olhos infinitos, não importa onde estejam, os destinos determinam a vida de todas as pessoas, se for pela vontade delas, ela retornará. Ela vai voltar, Kaiji declarou com tanta firmeza que não havia dúvidas em sua mente de que ela acreditava nisso profundamente. Bem, quando isso acontecer, ela deverá começar a aprender os caminhos da verdadeira fé, nos deuses infinitos que observam nossas vidas e nos dão o paraíso no além. Mas, enquanto isso, a voz de Malefacorum tornou-se áspera e hostil. Foi sugerido que sua fé estrangeira infectou os escravos de sua propriedade. É nosso desejo conduzir um interrogatório e determinar a verdade. E que métodos você pretende usar? Kaiji perguntou com um olhar muito estreito. Usaremos a roda destruidora, é claro, mas curaremos qualquer um dos feridos inocentes e a compensaremos por qualquer um que ela perder, e, naturalmente, não a responsabilizaremos por não saber como as estrelas determinaram sua vida antes de vir para cá. Malefacorum disse tudo isso tão casualmente que Kaiji levou um momento para compreender completamente suas palavras. Ela olhou para Onimeus. Nosso convidado mencionou isso para você, Onimeus? Ele curvou-se profundamente e respondeu: sim, eu disse a ele que poderia fazer o pedido, mas que não tivesse esperança de que fosse aceito. Inteligente, respondeu Kaiji, levantando-se lentamente da mesa, caminhou até a janela e ficou parada com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para o campo aberto. Sua mão direita se afastou e tocou o vidro, enquanto o silêncio a seguia. Questionador Malefacorum, o quanto você sabe sobre minha senhora? Kaiji perguntou num tom baixo e sereno que poderia ter sido a voz de uma aurora primaveril. É pequena, que ela é estrangeira, alguns dizem que ela é uma adoradora da morte, mas, ainda assim pequena, ele respondeu com uma voz relutante, permanecendo sentado e olhando para as costas da elfa demoníaca. Seus cabelos negros balançavam levemente quando ela desviava o olhar para os vastos terrenos abertos da propriedade. Deixe-me contar uma coisinha que agora é de conhecimento geral entre nós. Depois, deixarei que você pense se é sensato fazer o que pede. Kaiji sorriu ironicamente para seu reflexo fantasmagórico no vidro. Há pouco tempo,
Priceles, uma escrava que ela havia conseguido de graça, foi roubada. Priceles foi espancada até ficar roxa, com os dentes arrancados, quase inconsciente, mas não contou nada aos seus captores sobre Nossa Dona. Quando Nossa Senhora voltou, sabe, tenho certeza de que você ouviu falar da caçada pela cidade e da enorme recompensa por informações que encontrassem a escrava perdida. O que você talvez não saiba é que Nossa Senhora liderou pessoalmente o ataque para recuperar o que lhe pertencia. Após o fim do ataque, aquele que espancou Priceles foi estacado e esquartejado no chão, diante de todos os seus soldados. Seus bíceps foram cortados até o osso, sua língua removida, suas panturrilhas arrancadas. Olha ali, disse Kaiji, apontando para a mancha vermelha que restava. O questionador levantou-se relutantemente, aproximou-se da janela de vidro e olhou para onde ela apontava. Ela esperou enquanto os olhos velados dele lutavam para encontrar o ponto, mas pôde sentir a tensão dele quando ele o fez. Foi isso que ela fez por um bem seu que alguém ousou tomar e ferir. Você pretende usar a roda destruidora nos soldados dela? Nos servos dela? Kaiji se virou para encará-lo e ergueu uma sobrancelha como se ele fosse um idiota. Neste momento, ela acompanha Sobela até o coração da capital do Império Tlaumo. Quando retornar, terá o favor do príncipe, dos escravos desta cidade e da maioria dos nobres que, pelo menos de alguma forma, tinham afeição por Sobela, sem mencionar que ela já é famosa por derrotar Bracer. Não sou uma sacerdotisa dos templos. Não sei o que o destino sussurra aos ouvidos dos enviados do céu, mas sei de uma coisa: se eu permitir que você faça isso, primeiro sofrerei terrivelmente por isso, e depois você sofrerá pior. Não acredito que ela retorne com disposição para ouvir desculpas sobre heresia para uma religião que não é a dela. O pé de Malefacorum escorregou involuntariamente pelo chão, como se a ameaça estivesse à sua frente. Sua voz, porém, era mais forte que seu corpo, e ele respondeu: os templos não ficarão satisfeitos com ela. A resposta de Kaiji foi rápida, cortante e direta. Ela também não ficará satisfeita com os templos. Se o príncipe der a ordem, não teremos escolha, mas enquanto falo pela minha senhora, devo proteger seus bens como ela faria. Permitirei que você erga um santuário no terreno onde oferendas possam ser deixadas. Assim você ainda poderá cuidar das almas daqueles que caíram, mas não posso e não permitirei que a roda destruidora seja usada nos escravos da minha senhora. Entendo. Então vou embora por enquanto. Vamos providenciar um sacerdote para vir com um santuário ao qual vocês poderão fazer oferendas. O questionador tentou soar mais áspero do que o necessário, e ela percebeu como sua cabeça continuava se virando em direção ao vidro que revelava o chão ensanguentado abaixo. Em nome das estrelas que criaram a sua vida, desejo-lhe tudo de bom, disse Kaiji, entrelaçando os dedos na altura do peito e proferindo o mais doce foda-se que já havia pronunciado em toda a sua vida. Ela tinha quase certeza de que ele não percebeu, pela forma como retribuiu o gesto e se curvou, mas não foi menos gratificante fazê-lo de qualquer maneira. Quando ele se foi, Kaiji retornou ao lugar sagrado da mesa de sua dona e sentou-se. Onimeus curvou-se e saiu para escoltar o hóspede indesejado para fora da propriedade, fechando a porta atrás de si. Assim que ficou sozinha, Kaiji olhou para a janela na direção para onde Nua teria cavalgado. Eu a farei orgulhosa de mim, senhora. Todo o dinheiro que pagou por mim será retribuído em atos 1000 vezes maiores que o seu valor. E se eu falhar, implorarei para experimentar um pouco dos castigos que você suportou para se tornar a deusa que eu adoro. Voto, ou oração. Nem mesmo Kaiji sabia. O que ela sabia era que ainda tinha muito trabalho a fazer, e que não seria adiado nem por um momento. Então, com esse espírito, ela voltou prontamente ao trabalho. Lodira gritou alarmada, puxando as mãos apressadamente. Eu não consegui. Eu estava dormindo, e alguém. Suas palavras morreram quando os soluços voltaram, deixando Rajen arrependido da pergunta. Não, me desculpe. Isso é um choque. Enviei cavaleiros à sua casa para inspecionar o terreno e descobrir o que puderem. Enquanto isso, você está segura aqui. Manterei um guarda do lado de fora deste quarto o tempo todo. Rajen aproximou o rosto do dela e colocou a mão em sua bochecha. Ninguém vai te machucar. Você está segura aqui? Ele beijou sua testa suavemente e se endireitou. Descanse um pouco.
enviarei um servo com comida e bebida, descobriremos o que pudermos e virei te ver assim que tivermos mais informações. Rajen prometeu com uma expressão séria, a boca bem fechada, até mesmo o jeito como suas mãos caíam atrás das costas gritava formal para ela. Como posso culpá-lo? O que poderia ser mais suspeito do que ser a única sobrevivente de um massacre? Lodira gritou consigo mesma, mas assentiu submissa e deslizou de volta para debaixo dos lençóis. O farfalhar do tecido era reconfortante, a cor, não. Ela apertou os olhos com força para não ver e permaneceu assim por muito tempo depois de ter sido deixada sozinha, agitada ou não, adormeceu novamente quase imediatamente.